é que eu te peço em nome de Jesus. Pastor Alves. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Graças a Deus, Deus é fiel, Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Minha palavra de gratidão de estar aqui com vocês e também de poder compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Fica aqui registrado minha gratidão ao querido irmão ao líder da juventude, juntamente com a sua esposa, que sempre está em contato comigo. Cadê ela? Cadê a Gabriela? Ela que mais fala comigo. Tá, Deus abençoe o senhor, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 10, versículo 17 em diante. Nós vamos usar alguns textos da Bíblia para nortear o que eu quero falar com vocês aqui. E esse é o primeiro texto que eu quero usar aqui. Marcos 10, 17. Texto comum, texto que todos nós conhecemos. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Toda a igreja os mandamentos. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Verso 28, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que tudo nós deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Parafraseando João, capítulo 13, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, já deixa também marcado aí, tá bom? Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos odieis uns aos outros, assim também como vos odeio. E que também... É isso? Ah, vocês não me refutaram? Vocês comem tudo que houve? Não, né? Tá? Quando eu estiver falando que não tá... Que vos uns como eu vos amei a vós, e que também uns aos outros vos, toda a igreja, o verso 35, eu nem vou ler. 1, 2, 3. Antes de você se assentar, você considera que isso seja uma paulada na cabeça da gente? Sim. Que Jesus está dizendo que nós somos reconhecidos como discípulos. Não é quando a gente prega muito, canta muito. É quando a gente... Então, antes de você se assentar, responde para você. O que Jesus faz é mais poderoso do que o que Ele fala? O que Ele faz é mais poderoso do que o que Ele fala? Sim ou não? Sim ou não? Quer dizer que se o milagre que Jesus faz é mais poderoso do que o ensino, então vou reformular.
o que ele fala é mais poderoso do que o que ele faz? Uau! Tá bom, deixa eu melhorar aqui. Se o que Jesus fala é poderoso, vocês estão comigo, amém? Se o que Jesus fala é poderoso, imagina o que ele manda. Eu vou dizer, e sou capaz de acertar 99,9% da minha afirmativa, de que o que ele fala é muito mais poderoso do que o que ele faz. Porque muitas pessoas acham que o evangelho gira só em torno do que o que ele faz. Mas o evangelho gira em torno daquilo que ele fala. Porque o que ele faz não muda quem você é. Mas o que ele fala. Então o interesse de Jesus não é entregar alguma coisa na nossa mão. É mudar aquilo que ninguém consegue mudar. E quando ele fala, ele muda quem nós somos. Quem está mudado aqui por causa dele? Toma o seu assento, dá um glória a Deus aí. Que eu acho que você não vai ficar confuso no que eu quero falar com você aqui. Pessoal, esse é um texto maravilhoso da Bíblia. Na verdade, são dois textos extremamente maravilhosos. Toda a Bíblia é maravilhosa. Mas eu acho que tem vindo um tempo em que Jesus, através da sua palavra, tem resgatado alguns princípios dos quais nós, como igreja, deixamos se perder no tempo. A igreja foi muito moldada por uma teologia filosófica, uma teologia coach, que na verdade gira e girava em torno de muitas palavras de efeito e de jargões. Eu não tenho nada a ver com quem é coach, eu tenho muito a ver com quem gosta da teologia. Então, dentro dessa ambiência, nós deixamos de viver alguns princípios bíblicos para que a gente pudesse viver algumas fantasias das quais Deus não se comprometeu com ela. Existem dois textos que nós lemos aqui, que essa narrativa talvez seja a mais importante para a igreja nos dias de hoje. Eu digo que Deus nos deu uma oportunidade depois da pandemia. Na verdade, na pandemia, Deus nos deu um privilégio de reformularmos algumas coisas na nossa caminhada cristã. E me parece que em alguns lugares as pessoas não entenderam isso e elas continuam vivendo o mesmo evangelho, vivendo a mesma vida, vivendo o mesmo comportamento. Em outra partida, o pastor falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, e isso é uma verdade: as pessoas se afastaram da igreja, se afastaram de Jesus, foram embora, ficaram com raiva de Deus, com raiva da igreja, com raiva do pastor, porque elas não entenderam que Deus tem um domínio de todas as coisas. Deus tem um domínio da vida, mas Ele tem domínio da morte. Então a gente precisa reaver algumas coisas. Parece-me que o que soa muito bem com isso é o que Abacuque disse no capítulo 3, verso 1. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então nós precisamos viver esse reavivamento. E avivamento, ele não é precedido somente por manifestações espirituais. Em muitas vezes o avivamento, ele é uma reforma. Então, em muitos casos do Velho Testamento, o avivamento foi precedido por uma reforma por uma reforma de liderança, por uma reforma de reis, por uma reforma profética, e isso assim sucessivamente. Quando nós lemos esse texto aqui, o primeiro texto que nós lemos, é um texto que me chamou muita atenção. Eu tive muitas oportunidades no decorrer da minha caminhada de pregar sobre esse texto. Mas eu fui confrontado em um domingo pela manhã em examinar o texto, não pregar sobre ele, mas examinar esse texto e extrair algumas lições das quais eu não tinha visto ainda. Eu não tinha percebido, apesar de estarem latentes aos nossos olhos. Primeira coisa, Jesus está aqui recebendo a visita de um jovem, que nós não sabemos o nome dele, mas sabemos qual é a sua demanda. Esse jovem, que a Bíblia o considera como jovem rico, ele chega perto de Jesus e pergunta para Jesus o que é que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Essa expressão vida eterna, ela tem uma conotação no grego de um período indeterminado na presença de Deus. Então esse jovem compreende que a vida em Deus, ela não termina somente nessa existência, ela é bilateral.
o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, dizendo que se nós esperássemos por Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Então ele entende, provavelmente por ser um religioso, que a vida em Deus não termina nessa existência. E ele pergunta para Jesus como é que ele pode fazer, ou o que é que ele pode fazer para passar esse período de tempo determinado na presença de Deus. Ou seja, quando a morte chegar, eu quero estar com Deus quando eu receber essa visita. Jesus olha para ele, e aqui não está registrado, mas os sinóticos dizem que esse menino é um doutor da lei. E por ele ser um doutor da lei, possivelmente ele seja um influenciado pelos fariseus. Os fariseus, eles têm muitas coisas em comum com os judeus. Provavelmente você já tem ouvido falar dessa seita religiosa que, na verdade, se tornou mais um sentimento pejorativo do que uma referência profética e bíblica. Os fariseus, na verdade, eles eram extremamente religiosos, mas eles eram crentes. Eram crentes porque interpretavam a lei, eram crentes porque tinham a expectativa messiânica, eles eram crentes porque oravam muito mais do que nós durante o dia, 3 vezes ao dia. Era o mínimo que um fariseu orava, mas eles eram legalistas. Jesus chegou a dizer, que esses fariseus, eles estavam assentados na cadeira de Moisés juntamente com os escribas. E a título de curiosidade, a cadeira de Moisés é uma referência à lei. É a 71ª cadeira da sinagoga, que deveria ficar vazia, porque aquilo era a representação da lei e de Moisés. E Jesus usa essa referência dizendo, eles estão assentados lá. Por que Jesus está falando isso? Porque eles querem ser maiores do que a lei e maiores do que o próprio Moisés. Então eles eram sepulcros caiados, segundo o próprio Cristo. A referência que Jesus dá a deles é que eles eram muito lindos por fora pelas suas indumentárias, mas eles, por dentro, eles eram extremamente nocivos. Nesse conceito de que esse menino possa ser um fariseu, existem aproximadamente 6.000 fariseus na época de Jesus. E esses fariseus, eles são tão crentes que eles conhecem os preceitos da lei. Só que o problema é que a lei, ela não é restringida somente nos mandamentos, que nós conhecemos como decálogo, que são os 10 mandamentos que Deus falou a Moisés lá em Êxodo capítulo 20. A lei, os preceitos da lei, eles são aproximadamente 613, que na verdade são extremamente difíceis de serem interpretados. Então o que os escribas e os fariseus, essa quadrilha de religiosos fizeram? Eles formaram um conjunto de regras para que eles pudessem cumprir estas regras e, na sua concepção, eles terem direito a herdar a vida eterna. Então, quando você lê esse texto, você vai perceber que o que esse jovem quer fazer com Jesus é uma pegadinha. O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele já tem a resposta dentro dele, mas ele quer extrair de Jesus qual é a sua resposta ou o que é que você está ensinando para quem está te seguindo. Jesus olha para ele e, quando identifica que ele é um mestre da lei, vai dizer, você guardou os mandamentos? Primeira coisa que esse menino fala é tentar atrapalhar Jesus, dando a ele adjetivo de bom. E Jesus sabe que nenhum religioso chama um homem de bom, porque bondade era só atribuída a Deus e as coisas concernentes ao templo e ao tabernáculo. Então Jesus tira isso dizendo, olha, não me chame de bom porque eu não sou bom, bom aqui é só Deus. Mas se você quer herdar a vida eterna, você guardou os mandamentos? Esse moleque vai dizer, eu guardei desde a minha infância, eu participei da IBF, eu vou em todas as escolas bíblicas, eu participo de simpósio, eu vou para o retiro espiritual, eu sou crente desde berço. E se você olhar a expressão dizendo que Jesus o amou, é porque Jesus não achou nele mentira, ele está falando a verdade, porque todo religioso, tanto judeu como fariseu, pronunciava o Shema, que era a lei oral de pai para filho, porque a função da educação religiosa não era da sinagoga, era dos pais. Eram os pais que tinham a obrigação de ensinar aos seus filhos o caminho de Deus. Deixa eu abrir parênteses aqui, vale até dar um aleluia. Quem é obrigado a educar os filhos no caminho do Senhor não é a faculdade, não é a escola, somos nós. Ninguém manda nos nossos filhos, ninguém manda na nossa casa. Quem manda em sua casa é Jesus e através de você na autoridade do nome do Senhor. Então a minha palavra é que por mais que o seu filho vá para uma universidade, ele não vai se perder por causa da cultura que está permeando lá. Seu filho e a sua filha vai ser crente, porque é você que está ensinando ele o
caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se perder. Que ninguém da sua casa se perca, que nenhum dos seus filhos se perca, e que você cumpra o que está em Deuteronômio capítulo 6. Senta na sua mesa e fala para os seus filhos verbalmente os benefícios e os mandamentos do Senhor. Isso é função dos pais. Então aqui em Deuteronômio capítulo 6, eles não só deveriam falar oralmente, mas deveriam atar como testeiras, deveriam colocar amarrado nas mãos as porções da lei, porque para onde o menino olhasse, ele enxergava os mandamentos, enxergava os preceitos. Só que existem algumas coisas aqui, 613 preceitos, difíceis demais de serem guardados, então eles formam um conjunto de regras. Quando eles formam um conjunto de regras, esse jovem sabe que ele sabe o que tem que fazer para herdar a vida eterna, mas ele quer liberar isso para Jesus. O que é que eu posso fazer? Aí o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer para ele: você guardou os mandamentos? Você leu junto comigo, né? Os mandamentos que Jesus está falando são os mandamentos do decálogo. É o mandamento que Deus escreveu na pedra e entregou a Moisés. São os mandamentos morais: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Só que está faltando alguma coisa aqui. Jesus fala sobre os mandamentos, mas ele não cita os 10 mandamentos. Está faltando, pelo menos faltando 4 mandamentos. Jesus só cita 6 mandamentos. Quais são os 4 primeiros mandamentos? Número 1, primeiro mandamento é: você não pode ter outros deuses além do Senhor. Segundo mandamento é que você está proibido de fazer imagem de escultura. Terceiro mandamento é que você não pode tomar o nome do Senhor em vão. E o quarto é: lembra-te do dia de sábado para você santificar. Só que analisa comigo aqui, o que tem a ver esses mandamentos dos quais Jesus citou com os outros 4 mandamentos que ele omitiu? Quando esse jovem pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, Jesus omite os primeiros 4 mandamentos de propósito. Pastor, por quê? Porque os 3 primeiros mandamentos se cumpriam em relação a Deus. Você cumpre os 3 primeiros mandamentos em relação ao Senhor, porque todo estudante do conceito judaico entende que esses mandamentos são divididos em 3 seções. A primeira seção são os mandamentos em relação a Deus: não terás outros deuses, não farás mais escultura, não tomarás o nome do Senhor. A segunda seção dos mandamentos é em relação a nós mesmos, é o sábado, é o dia de repouso, para que todos entendam que a terra é do Senhor, que você, trabalhando ou não trabalhando, a terra é obrigada a dar aquilo que Deus ordena para que ela dê. A terra não é nossa, a terra é do Senhor. Salmo 24 fala sobre isso. Mas esses 6 mandamentos não é em relação a você, não é em relação a Deus, é em relação ao seu próximo. Jesus está dizendo: se você quiser herdar a vida eterna, cumpre esses mandamentos em relação ao seu próximo e você estará salvo. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para ele dizendo: tá bom, você guardou os mandamentos? Falta-te uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres e cumpre o que você falou que sabe. Porque o que Jesus está exigindo dele é o cumprimento daquilo que ele falou que guardou. Só que a Bíblia vai dizer que esse jovem possuía muitas propriedades, foi embora e deixou Jesus falando sozinho. Dá um sorriso, porque isso aqui precisa entrar na sua alma sem fundo musical. Pastor, o que Jesus está nos ensinando aqui? É que Jesus julga que quando você faz para o seu próximo, é muito mais importante quando o que você faz para Deus. Pastor, por quê? Porque esse resumo do mandamento dito por Jesus é, em resumo, serve ao teu próximo. Porque Deus não precisa do teu dinheiro, quem precisa é o próximo. Deus não precisa do teu carro, quem precisa é o próximo. Quer ser salvo? Serve. Pastor, por quê? Porque é impossível dizer que ama a Deus sem servir o seu próximo. Sumiu o aleluia, né? Mas eu acho que vai melhorar. Então Jesus está dizendo: quer ser salvo? A salvação não é ganhar, a salvação é perder. Eu não ganho sendo salvo, eu perco. Foi Pedro que disse aqui: nós deixamos tudo para te seguir, e o que a gente vai ganhar? Vocês não perderam nada. Vocês só disseram que me amam. Ah, para. Porque quem perde por amor a Jesus está dizendo a Jesus quem é que ele ama mais. Eu não estou dizendo do teu dinheiro, eu não estou dizendo do teu carro, não estou dizendo da tua casa. Jesus não está falando sobre isso. Ele não tem problema com aquilo que nós conquistamos, ele tem problema com aquilo que nós amamos. Porque o que está em xeque aqui não é o nosso ganho, o que está em xeque aqui é o nosso sentimento, é o nosso amor. Vocês estão aí ou não?
Então, se dissermos que amamos a Deus, mas não servimos ao nosso próximo, parece que nós não amamos ninguém, porque amar a Deus é servir o próximo. Aí a minha pergunta, o que me constrangeu é: todos nós sabemos que Deus nos ama. Não existe nenhuma dúvida nessa igreja aqui, sobre o ministério, sobre os obreiros, de que existe um amor incondicional de Deus por nós. Só que o amor de Deus não é uma poesia, não é uma melodia. O amor de Deus não é uma música, o amor de Deus é uma entrega. Deus não se satisfez somente em fazer, como amar e entregar. Ele fez uma substituição sobre aquilo que ele tinha de melhor no céu para provar para você na terra que ele te ama. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que ler e crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Duvidar do amor de Deus é duvidar do sacrifício de Cristo. Porque amar, ser amado por Deus, dá um sorriso. Não há nada que você faça de ruim ou de bom que mude a opinião do amor de Deus ao seu respeito. Porque Deus não te ama porque você acerta e te odeia porque você erra. Deus te ama mesmo errando ou acertando, porque a essência dele é amor. Deus é amor. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: Deus é amor. Diga: Ele te ama incondicionalmente. Não há nada que você faça, não há nada que você oferte, não há nada que você dê que mude a opinião de Deus ao teu respeito. Ele te ama e acabou. Mas a minha pergunta para você, eu gostaria de te constranger com essa pergunta: você ama Deus? Você ama Deus? Ou você só parece que ama? Você ama Deus ou você só trabalha para Ele? Você ama Deus ou você só está atrelado àquilo que você faz? Porque me parece que quem faz muito para Deus é amado por Ele, quem não faz nada Deus odeia. Terceira vez que eu vou te perguntar, e por favor não me deixe perguntar a quarta. Você ama Deus? Então, se o amor de Deus não é uma poesia, não é uma canção, não é a sua performance que atrai a Deus, é o seu serviço em detrimento ao próximo. Dá um glória a Deus mais alto, por favor. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: a gente é esquisito, mas a gente precisa se amar. Porque a única coisa que nos prende em nossas diferenças é o amor. Por isso, dá um sorriso. Em João capítulo 13, Jesus vai nos informar, verso 34, que Ele está nos dando um novo mandamento. Calma aí, Jesus está nos dando um novo mandamento, quer dizer que tudo aquilo que Moisés falou foi maldição? Não. Primeiro, Jesus não anulou o mandamento, Ele cumpriu. E só quem cumpre é que pode reformular. Porque a Bíblia diz que quando morre um sacerdote, muda a lei. Ah, vocês não estão aí. Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso novo sumo sacerdote. Então Ele que tem causa, propriedade de causa para poder ratificar a lei. Então Ele pega todos os 613 preceitos. Isso aqui vocês não conseguem cumprir, mas eu vou botar no liquidificador espiritual. Vou bater, vou colocar graça, misericórdia, perdão, amor, renúncia, e vou dar uma vitamina para vocês beber. A vitamina está em João 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ah, era para dar um glória a Deus. O que é o resumo e a síntese de todos os preceitos da lei é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas não nega o teu próximo não. E o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus está falando com a gente aqui. Não adianta falar que amamos a Deus se a gente não presta para servir, se a gente não presta para se relacionar, se a gente tem mau relacionamento. Nós estamos aqui não é para odiar os aos outros, é para perdoar, andar em amor, para chegar no mesmo destino que é o céu. Eu estou sentindo Jesus aqui, tá bom? Diga comigo assim: amar é cultivo. Diga: preciso cultivar o amor fraternal.
Pastor, por quê? Porque o mandamento do amor não é novo. Só no Novo Testamento ele é repetido mais de 12 vezes. Então, se a Bíblia, quando fala de um assunto, a gente tem que tomar atenção. Se fala do mesmo assunto 2 vezes, a gente tem que dobrar atenção. Se fala mais de 3 vezes, é uma doutrina. Então, amor não é um sentimento, é uma doutrina. É um princípio. Uau! A nossa geração é a geração conhecida pelas feridas da alma. É a geração da mágoa. É a geração da tristeza. É a geração que tem problema com o futuro, por isso desenvolveu ansiedade. É a geração que tem problema com o passado, por isso se tornou depressiva. É a geração que tem problema com o presente, por isso é estressada. Só que o meu Deus, o seu Deus, é o mesmo ontem, passado, hoje, presente, e será eternamente. Nele não há sombra de variações. Então, olha para mim. Quando a Bíblia fala de nós nos amarmos, ela está nos mandando, não está pedindo. Por isso, a 1 de Pedro 1, verso 22, Pedro vai dizer que a nossa alma foi purificada na obediência da verdade, para que o amor fraternal não seja fingido. Então, amor não é uma máscara. I love you too, brothers. O amor não é uma máscara, que eu preciso te amar porque a Bíblia ordena. Não, eu te amo porque Deus habita em mim. E se a essência de Deus é amor, não tem como negar Deus em mim. Ah, vocês não estão aqui não. Por isso Gálatas 5, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer: pois quando estamos unidos com Cristo, não há diferença nenhuma entre nós. Importa é que a fé que atua por meio do amor. Efésios 5, 2, Paulo vai dizer que a nossa vida seja dominada pelo rancor. É isso? Pelo ódio, pela vingança. Não, dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como oferta de perfume agradável e um sacrifício que agrada a Deus. Carta aos Hebreus 13:1, ele diz: continuemos a amar uns aos outros, assim como irmãos em Cristo Jesus. Por que eu te amo? Porque o amor que eu recebo é o amor que eu exerço. Por que eu te amo? Porque eu também fui amado. Por que eu te perdoo? Porque eu também fui perdoado. Por que a gente zera tudo no culto como esse? Porque o que está em mim é muito maior do que eu penso, é muito maior do que eu acho, é muito maior do que isso. O amor é um mandamento. Só que escute isso aqui. Vamos caminhar. Quando a gente fala acerca desse amor, estou sentindo Jesus. Indagaram Jesus. Essa parada de ficar amando o próximo, o senhor como com pecador e publicano? Porque na verdade os publicanos, para os religiosos, era uma classe executiva do pecador. Tinha o pecador e tinha o publicano. Era a classe executiva do pecado. Parece até a gente, né? Que a gente ameniza pecado. Ah, não vou falar não. Não vou falar assim. Quem é pior? Alguém que decide viver uma vida de pecado e se afasta da igreja? Ou quem continua na igreja mesmo em pecado? Exercendo o ministério, pregando e cantando, mesmo em pecado. Parece que a gente se torna religioso. O juízo de valor que a gente forma não é bíblico às vezes, é opinião. Vocês não estão aqui. Porque a igreja, na verdade, ela não é o refúgio dos covardes, ela é uma escola de valentes. É aqui que a gente aprende aquilo que o mundo não nos ensina. Por isso Jesus disse assim: vocês não vão ser conhecidos por meus discípulos porque vocês pregam muito, cantam muito, porque vocês conhecem o grego, o hebraico, o aramaico, o siríaco, a Septuaginta, porque vocês sabem traduzir a Bíblia do grego para o hebraico, do hebraico para o grego. Não, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos. Não é pelos diplomas que com esforço vocês conquistaram, mas pelo amor. Por isso que Paulo disse aos Coríntios que se não tiver amor, eu nada serei. Sumiu, glória. Os religiosos perguntam para Jesus: Jesus, quem é esse próximo a quem eu tenho que amar? Que negócio é esse de amar? Quem é o próximo? A Jesus, em Lucas capítulo 10, vai contar uma parábola que é controvérsia para o judeu.
mas é inspiradora para os crentes. Bom samaritano. E o menino aqui é bom de Bíblia, hein? Um samaritano que vinha de viagem. Volta lá. Volta, no início, acho que é o 30. 27, é o 27. Ah, tá bom aí, 30, é isso aí. Respondendo, descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, espancaram o cara, deixaram ele quase morto. Aí veio a religião, sacerdote levita, que passou de largo. Sumiu glória. Aí veio o samaritano, verso 33. Desceu do seu cavalo, tirou da bolsa vinho, óleo, tratou da ferida de quem estava morto e levou ele para uma hospedaria. Só que aqui que eu queria que você desse um glória a Deus, que eu sei que você é bom de Bíblia. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele está tentando ofender o religioso. Porque é inadmissível um samaritano ser protagonista de uma história contada por um judeu. Porque o judeu odeia o samaritano odeia o judeu. Quando Jesus coloca o samaritano como o ator principal da história, ele está dizendo, está aí quem você tem que amar de verdade. A pessoa que você mais odeia. Não é para orar, para mandar Deus matar ninguém. É para orar, para Deus te dar um coração perdoador. Porque às vezes Deus está usando o ódio e a raiva de alguém contra você para provar para o diabo que você nasceu de novo de verdade. Para provar que você só não mudou de religião, você mudou de vida de verdade. Porque antigamente a gente pegava no revólver, antigamente a gente ia pro braço, no jiu-jitsu, no karatê, no Jack Chan, no Karate Kid. Agora a gente chora, pede a Deus para mudar a nossa natureza, para que a gente ame. Já que você é bom de Bíblia, a doutrina de Jesus é pior do que a de Paulo. Porque a gente conhece Jesus através do sermão da bem-aventurança. Bem-aventurado você que chora. Bem-aventurado você que é perseguido por causa do meu nome. Ele vai me justificar. Continua lendo o sermão. Bota o 27 aí, do 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para cobiçar já no seu coração, isso é pior ou não é? É ruim ou não é? É ruim ou não é? Então segura essa aqui. Olha o que ele diz no verso de número 43. Bota lá, filhão. Ouviste o que diz, que foi dito? Ele está se remetendo à lei. Amarás o teu próximo, aborrecerá o teu inimigo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos, bendizei os que vos maldizem. Não é para rede social falar Jesus vai te pegar, eu te amaldiçoo, você vai arder no mármore do inferno. Não, deixa isso na mão de Deus, você não é cavaleiro da justiça. Porque o amor é o único golpe que o ódio e a raiva respeita, para fazer com que eles sejam freados da nossa existência. Porque quem ama e perdoa se torna melhor do que quem odeia e se vinga. É por isso que Martinho Lutero vai dizer que ele achava que o velho homem iria morrer nas águas do batismo, mas ele aprendeu que o velho homem sabe nadar. Não é porque eu mergulhei nas águas da piscina do batistério que a velha natureza morreu. A velha natureza morre quando eu renuncio, quando eu entendo que Jesus é melhor do que a minha opinião. A minha pergunta é: você ama Jesus? Você ama Ele ou você está acostumado com aquilo que Ele faz? Porque se milagre fizesse um crente, Lázaro era um apóstolo. Se milagre fizesse um crente, os 10 leprosos eram discípulos. Eu não estou falando que Jesus não pode fazer. Eu estou dizendo que há um propósito quando Ele faz. Ele faz para que a multidão seja atraída, para que Ele ensine. Porque o que Ele fala muda aquilo que a mão dele não... meu Deus! Dá um sorriso. Porque para comprar um carro você guarda dinheiro e compra. Às vezes para ter uma vida saudável você emagrece, pastor Albert. Deixa para lá.
Às vezes, para você ter um bom casamento, é só escolher uma boa esposa, um bom cônjuge. Agora, para mudar uma velha natureza, não tem analista que mude, não tem terapia que mude, mas aqui tem um que muda: o Espírito Santo, presença de Deus, dá um sorriso. Então Jesus não está interessado em quanto você prega, o quanto você ganha, o quanto você tem. Ele está interessado em como é que está a sua vida com seu pai. Está respeitando o seu pai? Está respeitando o seu cônjuge? Como é que está a sua vida com a tua esposa? Está respeitando a sua esposa? Como é que está a sua vida na tua vizinhança? Como é que está a sua vida com a sua liderança? É isso que demonstra que eu sou amado de Deus e eu amo a Deus de verdade. Vocês não estão aí. O mundo não vai conhecer uma igreja que vai ser arrebatada, que fica na internet falando mal dos outros. O mundo vai conhecer uma igreja que vai ser arrebatada quando começar a orar. O avivamento do amor vai chegar. Nós vamos lançar fora esse ódio e começarmos a perdoar aqueles que nos perseguem. Levante a mão, dá um grito de glória a Deus se você está nesse culto. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga cuidado. Mais alto, diga cuidado. Fala muito cuidado. Porque o amor, ele está atrelado ao perdão. Diga aí, o amor e perdão denota a nossa maturidade. Já a gente vai orar agora. Escute isso aqui. A minha boca está para o meu corpo, como o meu ouvido está para a minha alma. Eu não posso reclamar se o meu organismo não funciona bem, se eu é que como mal. Então não posso reclamar se a minha vida não está mudando, se eu não consigo ouvir. Porque a fé não vem por aquilo que eu falo, vem por aquilo que eu estou ouvindo. Não é aquilo que eu determino, vai acontecer, é aquilo que eu ouço. Vocês estão aí, não? A carta que foi escrita aos Hebreus foi a carta escrita para os judeus cristianizados do primeiro século. Que lá por volta dos anos 60, na perseguição romana, eles começaram a desanimar da fé, voltando ao rudimento do judaísmo. Pastor, por quê? Pelo simples fato de todo judeu ter liberdade de culto, mas quem era judeu cristão era morto. Quem era crente era sacrificado, era martirizado. Então o que os judeus estavam fazendo? Vamos voltar para o judaísmo. Aí escrevem a carta, que alguns acham que é de autoria paulina, pela forma de escrita, para animar os caras, para dizer, Jesus é superior a tudo, a lei, ao templo, a Moisés. Vocês não estão aí. A lei, ao templo, a Moisés, ao sacrifício. Jesus é superior a tudo. Só que no capítulo 5, ele começa a escorrer dizendo assim, vocês já têm 60 anos de fé, já deveriam ter sido mestres. Mas por que a gente não é mestre? Porque vocês estão sendo amamentados ainda. Porque tem gente que acha que maturidade é ficar velho. E outros acham que tem maturidade para beijar a boca, mas para assumir responsabilidade no mundo espiritual não tem. Porque no mundo espiritual não tem idade. Que se tivesse idade, José não seria governador. E nem Davi seria ungido rei. E nem Josias. Ah, deixa para lá, né? Agora, olha para mim. Ele começa a discorrer dizendo, olha, eu não posso dar para vocês uma comida sólida se o organismo de vocês em 60 anos só está acostumado a comer papinha. Não. Parece até um reflexo da nossa igreja. Por onde eu passo, existe uma igreja dentro de uma outra igreja, uma igreja imatura. De gente que acha que qualquer mensagem mais dura é agressiva ou é doutrinária. Ué, mas a Bíblia não é doutrinária? A Bíblia não é para nos deixar confortável, a Bíblia é para nos confrontar. É para dizer que existem muitos erros mesmo. E os erros que nós encontramos estão todos em nós e não na palavra de Deus. Vocês não estão aí? Aí Charles Swindoll, escrevendo um livro chamado A Igreja Desviada, ele disse que um dia, dá um sorriso, um circo pegou fogo. E estão tentando apagar o incêndio do circo. Até que veio o cara vestido de palhaço. E o palhaço, o que houve? O circo está pegando fogo, alguém precisa chamar o bombeiro. E o cara foi vestido de palhaço chamar o bombeiro. Quem é que acreditou? Ninguém.
Porque na verdade as pessoas não vão dar ouvidos àqueles que não parecem com aquilo que prega. A igreja não precisa de um stand-up comedy. A igreja precisa de profetas. Eu não vim aqui para te entreter, eu vim aqui para dizer assim, diz o Senhor. Vocês não estão aqui não, vocês não estão aí. O que atrai os jovens para a presença de Deus não é o entretenimento, é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo. O que faz a gente ficar aqui não é a igreja imitar o mundo, mas é o mundo ter que imitar a igreja. A igreja é soberana, a igreja é absoluta, a igreja é a noiva do Cordeiro indefectível. Alguém está vivo aqui nessa reunião? É isso que nós estamos precisando. Não é botar o melhor especialista, é colocar o Espírito Santo. Nós estamos na direção do Espírito Santo, então é Ele que tem que pregar. E eu não tenho que escolher, é Ele que tem que falar. Vocês estão aí, não, vocês não estão aí. O que fez a igreja neotestamentária crescer, em Atos capítulo 2, foi o Espírito Santo. Desceu, almas se converteram. Desceu, liberalidade. Desceu, as pessoas se convertiam. Desceu, e eu profetizo que Ele desce aqui também, para fazer você... A imaturidade é a marca dessa igreja ali, dos hebreus. Aí ele diz assim, sabe por que vocês são assim? Porque a marca da imaturidade de vocês é ouvidos tardios. Verso 11 do capítulo 5. Sabe o que é ouvidos tardios? É que todo imaturo, número 1, acha que está sendo tratado injustamente. Eu vou para outra igreja porque o pastor não está me vendo. Eu queria cantar, mas ninguém me dá para cantar. Canta no banheiro. Você está cantando para a plateia ou você está cantando para Jesus? Então canta no banheiro, canta no trabalho, canta no carro, canta para Ele, canta sozinho. Que Jesus não está interessado no seu... vocês não estão aí. Na sua afinação, se você faz melisma, se você tem grave na voz. Ele quer saber se você está adorando de espírito e em verdade. É isso que denota. Não é o nosso estilo musical, porque no céu não é forró e não é sacro. Deus não tem estilo. Ele tem adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você ama a Deus? Quem está sentindo Jesus aqui, levante a mão. Segunda marca, pastores. A marca do imaturo é ouvidos tardios. O imaturo não gosta de ouvir. Ele sai bater na porta. E não dá para a gente vir para o culto falar em línguas, receber uma manhã de renovo, se amanhã você vai ter o mesmo comportamento. Você não aí não? Ouvidos tardios são pessoas que ouvem, mas não escutam. E está lá, quer ver? Carta de Jesus à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Bota aí, filhão. Esse menino deve ser... Ô menininho lindo. Menino, você está casado já, menino? Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz o que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Diga aleluia. Diga, as 7 estrelas são os 7 pastores. Diga, são os 7 líderes. Diga, Deus tem todos os líderes nas suas mãos. E que anda no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Ele anda em todas elas. Não tem uma igreja que Jesus fique de fora, porque a igreja é dele. Mas ele está na igreja de Laodiceia? Está. Mas ele também está na igreja de Filadélfia. Na igreja que tem aparência que está viva, mas está morta, ele entra para trazer juízo. Mas na igreja que tem pouca força, mas guarda a palavra da perseverança, ele entra para trazer conforto. Qual é a igreja que você está congregando aqui hoje? A igreja que tem aparência ou a igreja que ama Jesus de verdade? Quem ama Jesus, levante a mão. Isso. Continua. Conheça as tuas obras. Ele sabe tudo que você faz. Seu labor, tua perseverança, não pode suportar os homens maus. Você põe às provas os falsos apóstolos. Você acha todos eles mentirosos. Versos 3. Tens perseverança, suporta a prova em favor do meu nome, e você não te deixa esmurecer. Verso 4. Tenho porém contra ti
esquece o verso 5 na expressão arrependa-te e coloca aviva-te, porque avivamento sempre vai ser precedido por lágrima e choro. Ninguém é avivado sem chorar pelo seu pecado. Você não tem que sair da igreja rindo, você tem que sair daqui chorando, porque o que você se tornou não se compara com aquilo que Deus quer que você já tivesse sido. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha para o teu irmão, diga para ele aonde é que você mudou. Porque tem muitas pessoas que o problema dele não é o diabo, é o tempo. Onde é que você mudou? O que te fizeram para você desenvolver esse sentimento de rejeição? Você não consegue se relacionar com ninguém. Você tem dificuldade de relacionamento. Você tem dificuldade de abraçar. Tem alguns lugares que a gente entra, a gente nem parece que está numa igreja, que as pessoas não abraçam, as pessoas não sorriem, as pessoas não se relacionam. Vai doer, mas vai te curar. O escritor aos Hebreus diz que primeiro, antes da santidade, vem o relacionamento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeiro eu me relaciono, depois eu me santifico, porque santidade não é redoma de vidro. Santidade é você pisar na lama sem que a lama te suje. Vocês não estão aqui. Arrepende-te, volta à primeira prática. Se não, removerei do teu lugar. Diga o seu candeeiro. Diga comigo, candeeiro. Candeeiro aqui não é expressão para a igreja. Candeeiro aqui é expressão de ministério. Deus não arranca da tua mão os teus dons e os teus talentos quando você peca, mas é quando você deixa de amá-lo. Porque se tem uma coisa que Deus não tem problema é com o nosso pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que onde abundou o pecado, a graça de Deus é maior. O perdão sempre vai ser maior do que o erro. Então qual é o maior problema de Deus com a gente? A hipocrisia. A gente andar errado e falar, não estou. A gente odiar as pessoas e falar, eu te amo. No outro dia eu vi um angolano, eu sempre falo isso nas minhas ministrações, um angolano meio coach, essas palavras de efeito que a gente gosta de compartilhar. E ele dizendo que não existe um versículo na Bíblia que a gente tenha que perdoar e conviver. Primeira coisa, um entendimento exegético. Aquilo que a Bíblia não diz explicitamente, ela diz implícita. Então tem texto que dá-se a entender. Não fala de tatuagem, mas fala de prudência. Não fala de cigarro de jogo, mas fala da prudência. Vocês não estão aí. Fala da conveniência. Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é ética, isso é moral. Vocês estão aí ou não? Porque quando a gente fica discutindo essas coisas banais, é porque o Espírito Santo já não é prioridade para a gente. Número 2, a Bíblia não diz que a gente tem que conviver. Mas se o perdão que eu exerço é o perdão que eu recebo, fala para Jesus não conviver contigo depois que tu erra também. Fala para o Espírito Santo, não fala mais comigo não. Eu errei, você até me perdoa, mas não fala mais comigo. Conversa, ele sabe que tu erra, ele sabe que você errou, e ele sabe que você vai errar de novo. Mas mesmo assim, só a presença dele é que faz com que você entenda qual é a sua prioridade. Um dia o amor de Deus vai te vencer. Um dia você vai entender que não trair a Deus é muito mais uma questão de amor do que uma questão cultural. Vocês estão aí? Porque quem ama não trai, quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não fere. Vocês estão aí ou não estão? Jesus não está querendo saber quanto é que está a bolsa de valores. Ele não quer saber qual é a marca do teu carro e quanto você está pagando de prestação. Ele quer saber quem é que você ama mais. Porque Deus sabe quem é que você ama. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Abraão, me dá o teu filho, o filho que tu ama. Deus não quer o que você odeia, Deus quer o que você ama. Porque ninguém pode ser mais amado na tua vida do que Deus. Era a sua prioridade.
Mas quem ama serve. Quem ama serve. Jesus perguntou para Pedro: cara, eu sei que tu estava afastadão, desviadão. Eu vim aqui te perguntar se tu me ama. Eu trouxe você para a beira da praia para conversar contigo sozinho. Não tem ninguém perto da gente. Tu me ama? A expressão que Jesus usa, amor, é diferente da expressão que Pedro responde: eu te amo. A expressão que Jesus usa é agapau. Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? Pedro, tu me agapau. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu filéu, eu te amo como amigo. Jesus não quer ser teu amigo, Ele quer ser teu dono. Eu não sei se a gente tem percebido que a igreja, nós, deixamos tantas coisas roubarem o espaço que só pertencia a Deus. E parece que essas questões que estão acontecendo na veia espiritual da igreja é Deus reivindicando de volta o seu lugar. Você ama tanto a Deus que você fica escolhendo qual é o pregador do dia para você ir no culto, porque Jesus só não te basta. Você ama tanto a Deus que para te atrair precisa ter alguém de fora pregando, alguém cantando, porque senão você não vem. Você acha que Deus ama só porque você dizima e oferta. Se você não fizer isso, a igreja tem dono, ela vai fazer, Deus vai fazer. Mas a importância que Deus dá à tua alma é muito mais importante do que o que você dá a Ele. Ele não quer... Oh, gente. Por que você está pregando isso? Porque eu fui constrangido esses dias. Eu tenho um filho que foi assassinado por um policial militar. Isso causou uma revolução na minha vida. Eu fundei um projeto social. Hoje nós estamos em festa lá. Nós estamos para mais de 150 crianças agora. Só que existia um problema na minha vida que era mal resolvido. Perdão. Porque na verdade quem ama entrega. Quem ama não nega. Eu vou dizer uma verdade aqui, quer ouvir uma verdade? Jesus não quer ter o seu sócio, Ele quer ser o teu dono. Com Ele não é 50-50. Com Ele não é 20-20. Com Ele não é 50-50. Com Ele é tudo ou nada. Ele não quer muito de você, Ele quer tudo. Você sabe por que a igreja antigamente era um pouco mais espiritual? Não quero ser saudosista, mas já sendo. Porque tudo pra gente antigamente era Deus. A gente não tinha rede social, a gente tinha Deus, a gente tinha Bíblia. A nossa rede social era a Bíblia. A gente saía do culto e ia ler a Bíblia. A gente acordava de manhã: Senhor, muito obrigado pela noite. A gente tomava café: muito obrigado pelo café com pão. A gente ia almoçar: Senhor, obrigado pelo almoço. A gente ia tomar café: obrigado, Senhor. Vinha para o culto: obrigado. Ia lanchar na cantina: obrigado. E hoje a gente só se lembra de Deus quando a gente está perdendo. Porque para alguns irmãos que você conhece, se eles não estão aqui, mas você conhece, Deus é aquele botãozinho vermelho de emergência. Quando o pau está quebrando, Ele aperta o botão e Deus tem que vir saltando pelos montes. Com o giroflex de um bombeiro ligado: uau, 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 uau. Eu vim para te socorrer, igual o Chaves. Deus não é o seu bombeiro, Ele é o teu pai. Ele não quer que você ame Ele só nos momentos de dificuldade. Ame a Deus em todos os momentos da sua vida. Ele tem que ser a prioridade. Por isso que eu te digo, a salvação não é ganhar e perder. E o que é que você veio trazer aqui que Jesus está te pedindo de volta? O que é que você tem que perder? Porque a expressão que está mais latente no texto do jovem rico é: te falta uma coisa. Que você parece que está completo, mas ainda te falta uma coisa. Eu não sei se foi Martim Lutero, ou se foi John, não sei quem falou, Stott, não sei quem falou, mas alguém usa uma expressão desse jovem dizendo que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Estou indo para a igreja, meu telefone toca. Uma mensagem no meu celular. É o pastor Albert Ferreira, sim. Aqui é a missionária fulana da igreja Ciclano, do pastor Ciclano, do bairro Bertano. Eu sei quem matou o seu filho. Eu tenho uma experiência que eu tinha, naquele ano eu tinha ido na delegacia para resolver o problema do meu filho, e Deus mandou eu deixar o problema para lá. Quando a mulher mandou isso, eu mandei uma mensagem para ela: irmã, já está tudo resolvido, eu não quero saber mais desse assunto. Desliguei o telefone, fui para o culto. Como meu telefone fica desligado,
Quando eu saí do culto, que eu liguei o telefone, 10 ligações de um número diferente. Eu liguei educadamente, achando que alguém lá da igreja, alguém lá da favela, sei lá. Liguei, era a mulher de um outro número. E quem era ela? A mulher do policial. Quando ela atendeu, a primeira coisa que ela gritou do outro lado é: me perdoa. Vocês me olhando aqui, eu posso estar um pouco bem arrumado, falando bem, mas se vocês olharem com os olhos espirituais, eu estou mutilado. Falta um pedaço de mim. E dia 26 de agosto agora, fazem 7 anos. Como é que a pessoa que é a esposa do algoz, que mutilou a minha vida e a minha família, liga para mim para pedir perdão? Eu sou assembleano. Eu sou giraia. Eu sou espectroman. Eu sou do fogo e da glória. Deus vai me justificar. Vai lá, pega quem falou da minha vida, a vida que eu estou de pé. Quem me viu na prova e não me ajudou, que eu não me vê na mesa, vai se arrepender. E eu, assembleano Ossauro Gospel, pega um copo de vidro, irmã, taca no chão e depois pede perdão para os cacos. Cola todos os cacos e depois vê se o copo se tornou o mesmo que se quebrou. Falando para ela, querendo me auto-justificar. Deus está falando com alguém aqui. Eu acho que está na hora de você resolver esse problema que você tem com seu pai. A sua vida nunca vai desatar se você deixar os problemas que você tem que resolver para trás. Não empurre com a barriga aquilo que você tem que resolver hoje. Mas meu pai arrumou outra mulher e largou a minha mãe para me criar sozinha. E daí? Você tem um pai que é melhor do que ele. Aqui não existe arrimo de família nem órfão. Aqui existe coroa da criação. Aqui existem aqueles que, os judeus que rejeitaram, Deus te deu o poder de ser chamado filho de Deus, porque você o aceitou. Então você não é órfão. Para de dar desculpa para aquilo que é indesculpável. Eu liguei para a mulher e falei: irmã, o Espírito Santo bateu no meu coração dizendo: perdoa. Diga para o teu marido que eu perdoo ele. Eu encerro o processo. Eu perdoo a sua família e libero a tua casa. Eu, como sacerdote, pai do menino que morreu, eu abençoo a sua família inteira. Você sabe o que é um peso gigantesco ficar dentro do meu carro naquele dia e eu nunca mais chorar para poder tocar no assunto do testemunho? Talvez seja isso. Você diz que ama a Deus da boca para fora, mas na verdade você está carregando mágoa de gente. E a mágoa que você carrega não combina com o amor que você prega. O rancor que você carrega não combina com o congresso que você faz. Você está tentando tomar o lugar de alguém, fazendo com que alguém se dê mal. Isso não é coisa de crente. Coisa de crente é esperar o tempo do Senhor sobre a sua vida, porque Ele vai chegar. Esperar, porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. E eu vim aqui como profeta de Deus. Libera esse perdão, tira essa mágoa, porque o que Deus vai fazer contigo é inimaginável. Você ainda vai viver os melhores dias da sua vida. Por quê? Porque quem foi ofendido sempre vai ser melhor do que quem ofende. Porque é anti-humano você perdoar. É anti-humano. Só quem nasceu de novo tem que amar muito a Jesus para dizer: a ofensa foi grande, mas o perdão é maior. Pastor, perdão, amor, não é questão de justiça, é questão de graça. Só quem experimentou dessa graça é que pode perdoar. Isso dói para a gente que é assembleano, que a gente queria ouvir uma mensagem que o anjo ia voar aqui. Mas na verdade o anjo está aqui com um cordel de medir dizendo: perdoa. O anjo está aqui dizendo: tira essa mágoa que está dentro de você, porque eu quero que você tenha velocidade nos teus projetos. Para de andar pesado, porque todas as vezes que você não perdoa, você carrega a pessoa nos teus costas, você carrega nos seus ombros. Deus não quer que você carregue ninguém. Você precisa viver outro nível de vida, outro patamar de vida. Então perdoa. Mas o meu namorado me deixou. Ele não te deixou, foi Deus que te livrou daquilo. Entenda que existe um caminho melhor do que esse, e Deus vai te ajudar. Eu vou orar porque meu tempo explodiu, eu acho. Mas escute isso aqui.
Quem precisa amar a Deus aqui? De verdade. Amar a Deus é muito mais do que se sentir bem aqui. Pastor, como é que eu digo que eu amo a Deus? Primeira epístola de João, capítulo 4, acho que é lá no verso 20 e pouco, 27. Ele diz: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, o amor do Pai não está em você. Porque o amor de Deus está relacionado com aquilo que você faz com o teu próximo. Se você tem dificuldade de relacionamento com o seu próximo, lamento te informar, você pode voar aqui, que você tem dificuldade de se relacionar com Deus. E Deus não está nem aí para o talento que Ele te deu. Porque não adianta a gente ter talento se a gente não tem caráter. Alguém precisa de oração? Fica de pé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se tudo, Ele é Deus. Mas se continua, quem é que precisa perdoar? Quem precisa amar? Seja sincero, você que tem essa deficiência. Pastor, estou no culto, estou na igreja, mas eu tenho muita dificuldade disso. Eu quero mudar. Porque você só chega no nível que Deus quer que você chegue, se esse nível que você está vivendo estiver te constrangendo. Se você estiver constrangido, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Pode subir, vai adentro que nós vamos orar por eles. Eu vou entregar o microfone. Venha. Você precisa urgentemente resolver essas coisas. E o pior, que você está tão anestesiado, que o que te fizeram já passou diversos meses, muitos anos, mas parece que essa ferida foi feita hoje de manhã. Está tão vivo em você, que parece que te magoaram hoje. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Eu quero só te informar uma coisa, que o que nos leva para o céu é muito mais do que a mudança do nosso estereótipo. É a mudança do nosso interior. Agora tu tem que ser crente de verdade para sair do teu lugar e falar: eu preciso aprender a amar. Sai do teu lugar e venha. Eu estou te esperando isso. Venha. Senhor, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa igreja. E aqui estão os teus filhos, resultados disso. Porque na realidade ninguém aqui é perfeito. Não é por eu estar pregando, Senhor, que eu sou melhor do que os teus filhos. A sua palavra é o nosso aferidor de medida. É ela que nos constrange. Mas eu louvo o teu nome por causa desses corajosos que estão aqui. Porque se perdoar é anti-humano e denota o novo nascimento, imagine estar aqui na frente, tomando a igreja como testemunha, e os anjos também, dizendo: eu não quero mais viver essa velha vida, eu não vou viver mais isso. Esse sentimento ruim, nocivo, precisa sair de mim. Então, Espírito Santo, eu te peço, ajuda os teus filhos. Ajuda, porque a tua palavra diz que se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, o Senhor endireitará as nossas veredas. Então nos ajuda. Ajuda-nos a não ficar como esse jovem rico, deixar Jesus falando sozinho. Ajuda-nos a sermos como Zaqueu, por amor a ti, abandonar tudo que temos e que nós amamos, porque descobrimos que Jesus é mais importante do que tudo. Oh Jesus,
Zaqueu perde tudo, como nós já perdemos muita coisa, mas da tua presença a gente não se afasta mais. Vem com a tua presença sobre eles, como sinal de que o Senhor está dando uma nova chance. Renova a vida dos teus filhos nessa noite. Renova a vida espiritual, ministerial, familiar. Que eles saiam daqui apaixonados por ti. Porque todos os que por ti estão apaixonados cometem loucura por objeto do seu amor. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga: Jesus, todo resquício de mágoa, tristeza, falta de perdão no meu coração, diga, toda revolta causada por esse sentimento, eu deixo no seu altar e digo: nunca mais estas coisas vão perturbar a minha consciência. Olha para mim, só tem um detalhe: você nunca vai conseguir perdoar ninguém se você não souber o nível de perdão que você recebeu. Só Jesus pode te ajudar a perdoar. Sozinho você não consegue. Existe uma porta aberta aqui e Jesus está te chamando para recuperar a tua alma de novo. Eu não sei o que alguém na igreja fez com você. Eu não sei o que fizeram com você para você desanimar na sua caminhada. Mas eu sei o que Jesus pode fazer a partir da tua decisão. Ele pode reescrever o seu nome no livro da vida. Ele pode te dar o Espírito Santo hoje. Ele pode fazer com que você viva os melhores momentos até o dia do arrebatamento. Então olha para mim, se tu ama a Deus, por você não ter vindo aqui, eu analiso que você ama a Deus. Então se você ama a Deus e está afastado dele, diga para ele que você o ama, se entregando para ele novamente. Quem precisa ser perdoado por ele aqui, levante a mão. Quer voltar hoje? Está afastado? Ah, tá.